Olá a todos, estamos aqui para mais um assunto sobre amorosidade. Os estudos da amorosidade hoje é sobre interpretação das coisas. Meu nome é Daniel Araújo, Josué Sertoli, Guilherme Pesce e Domar Bisotto. Rapaz, que vem a ser essa interpretação das coisas? Guilherme, o assunto foi dele, né? comenta sobre essa situação. Bota o primeiro tópico aí que ele disse aí. Foi eu que escrevi isso. Pior pra ele. será que a minha visão é a certa do que acontece com o outro e se não estou na pele dele? Na verdade, Essa foi boa. essa é bem interessante e o mentor até comenta para nós como é que tu vai julgar o outro, né, o que ele está passando se tu não está na pele dele. Então, a questão de interpretação, cada um vai ter a sua. Sim. E às vezes, além de estar na pele do outro, tu só vê naquele instante. Isso. Mas tu não viu o antes. Toda a criação para chegar até naquele momento e ele tem aquela situação. aquela conclusão, né? Exato. É que nem normalmente quando uma pessoa trabalha a vida inteira, enfim, ou batalhou, então vai lá e compra um carro zero. Nossa, tá ostentando. Não, olha todo o trabalho que o cara fez. E outra, se comprou com zero, o problema é dele, né? Foda-se, exatamente. Foda-se ele, o problema é dele. Isso passa pelo julgamento que constantemente nós estamos fazendo. Mas é isso, né? O ego em si, ele é uma máquina geradora de julgamento, né? Interpretação nada mais é do que julgamento. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de interpretação, continua valendo não sei. Não sei, não é problema, não sei nem de mim, não resolve nem os meus problemas que direto receber dos outros. É porque se a mente vai interpretar, ela vai ter que raciocinar, ela vai ter que pegar na memória que ela tem, vai ver aquilo e aquilo é isso. Vai passar pelo filtro que ela tem, ou seja, pela memória, pela comparação, uma comparação que traz uma proposta de sentimento e que, de acordo com a proposta de sentimento, vai dizer isso aqui é legal ou isso aqui não é legal. Lembra? E essa proposta de sentimento é a questão da polaridade, né? Que está sempre oscilando. Para um pode ser maravilhoso, para outro pode ser terrível. Então, a nossa mente, né? o nosso filtro, né? Quando busca isso, que ele trabalha justamente por comparação, né? Ela sempre busca polarizar. E a proposta espiritual é: não polarize, fique neutro, não sei. Mas se é a primeira vez que ela está tendo contato, daí depende do ego que escolheu. Mas ó, quem lembra, sei lá, quem lembra a primeira vez que comeu chocolate? Tu gosta de chocolate? Eu sou chocolate. Alguém não gosta? Tu gosta de chocolate? Tu gosta de chocolate? Eu curto pra caramba, né? Então é o seguinte, sempre falando de chocolate, tu sempre quer aquela coisa assim, bom, ótimo, maravilhoso. Mas tem gente que não gosta de chocolate. Deve ter um problema muito sério pra não gostar de chocolate. Mas tem. Então é a interpretação de cada um. Então, lembrando que isso tudo passa por filtros, que cada um tem a sua malha, A sua construção, né? a sua construção. Até Seu jeito de próprio escolhido. toda decisão ela é relativa. Claro, toda a verdade, né? Não existe verdade absoluta sobre as A verdades. pessoa quer se beneficiar. Tipo, tu é casado com alguém, daí tu interpreta que a pessoa é a melhor pessoa do mundo. Mas daí se separou, brigou, daí fica a pior pessoa do mundo. Então ela tem um fim, um propósito de ganhar, De passar por cima, exatamente. Então tem a intenção das coisas, às vezes mistura com essa interpretação. Mas claro, por quê? Porque a interpretação aí também vai variar com a intenção, ou seja, se eu vou tirar vantagem e proveito daquilo ou não, se aquilo é interessante para mim ou não é. A partir daí tu interpreta. Sim. No caso, você tem uma interpretação sempre partidária. Quando não é sua, Polarizada, você busca para os seus. Esse polariza. De Tu forma, nunca vai buscar o de universal. forma, inclusive, que você desvirtualiza a verdade sua em detrimento do benefício que você quer tirar. Tem gente que está reclamando da questão de se aposentar com o Bolsonaro. Né? Tem gente que está com esse problema, onde o Brasil todo vai ter um ganho, com isso todo vai ganhar. Tem um que outro aposentado aí, está preocupado. Eu sou solidário. Né? Uma vez eu pedi o mentor, né? Eu sou solidário e livre por pressão. E quando tu vê uma figura abstrata, tipo o quadro, esses pintores que deram uma fortuna, mas ele jogou assim. Picasso. É. Picasso.
mas era realmente um móvel que tinha muito de madeira. Daí tem uns que olham aquela ali e vestem diabinhos, outros vê anjinhos, porque cada um percebe diferente. Daí, que faz parte O do estado de consciência de cada um. e às vezes também trouxe o ego com um tal gênero de prova, tipo, mais agressividade, daí daqui a pouco vê formas ali, né? Isso. Mais agressivas, e o outro vê flores. E apesar de nunca... Dependendo do que fumou, né? Não, claro, eu vou dar essa. Não, mas é exatamente isso, está muito correto, no sentido que as coisas, elas não têm sentido, elas têm o sentido que tu dá para elas, né? A partir dos teus filtros, a partir das tuas memórias, a partir das suas tendências, a partir das tuas intenções, né? As coisas vão ter um sentido, e é exatamente essa questão que eu estou falando agora da aposentadoria, é exatamente isso. Então, para alguns pode ser um absurdo, para outros é a salvação da lavoura, mas o que é aquilo? Eu não sei, as coisas são neutras. Todas as coisas são neutras. Elas têm o posicionamento da desenvolvem, né? E isso, pessoalizam. Se tudo é uma ilusão, cada um vai interpretar de um jeito essa ilusão. Né? Ela só estava brincando que lá na empresa tinha um pote cheio de ovinho da Páscoa e as pessoas tinham que adivinhar quantos tinham lá dentro. Tu adivinhou? Não, eu não falei nada, mas que a história de tudo é uma ilusão, eu disse, não tem nada ali dentro, nem pode, Nem pode. Aliás, nem eu estou escrevendo isso aí. Então, é só um exemplo que a interpretação de cada um. Claro. Do estado de consciência ou do... Mas tinha pelo menos o tamanho do ovo lá de Corocai de São Não tem. se envolvendo com a Exatamente. Tem mais algum tópico ali? Tem vários? Não tenho certeza nem do que acontece comigo. Ótimo. E mais eu vou interpretar as coisas alheias. E eu acho que essa é a grande sacada, né? É não ter certeza de coisa alguma, né? Trabalhar o não sei sempre, porque sempre que tu interpretar e tu colocar um ponto final na situação, dizer, isso é assim e ponto, tu criou algo para sofrer. Então, porque tem um ponto de vista a ser defendido. Ele sempre cuidando de socar, a pessoa chega no instante, eu estou empurrando ele, a interpretação de um pode ser está machucando, o outro pode ser tá salvando a vida dele, porque tinha um cara para pegar. E aí vem aquelas imagens interpretativas psicológicas, que você bota uma foto assim, o que você está vendo aqui? A pessoa vai, estou vendo isso, o que ele falou em relação ao guarda-roupa lá da rua dele. Então, é essa questão de... Teve um filme que acho que é Armagedon, que é com o Bruce Willis, com o Ben Affleck, que os caras vão lá pro cometa, para explodir o cometa, aí tem o cara que é mais louco lá, que ele faz justamente esse teste, aí o cara diz, o que tu vê aqui? Seios. O que tu vê aqui? Seios dele. O que tu vê aqui? Os teus seios. Eu só vejo os seios, só vejo dentro desse negócio aqui. Né? E é exatamente isso, né? Ou seja, o mundo é o que tu interpreta dele, mas aí a gente tem aquela questão do processo de vida, né? Que o mentor passa muito pra gente, né? Então quando a gente faz isso aqui, né? O que a mente interpreta? Ela não interpreta que uma mão fechada encostou na bochecha e fez cair da cadeira. Não, ela interpreta que houve um soco, esse soco é uma agressão, que a mente diz que tu não pode ser agredido, e ela te dá uma proposição sentimental, sofra porque tu está sendo agredido, tu está perdendo. E aí a partir daquilo tem a raiva e a grita de volta. Então tudo é interpretação, não é uma mão que encosta no rosto. Eu queria falar de interpretar diferente a mesma coisa. E quando a gente começou na casa, a gente via tudo como erro, né? Então, é tudo polarizado. Foi um trabalho. Guerra, Foi um trabalho. o terrorismo, tudo. Então o mundo, e tinha seres que queriam nos pegar, e daí... Sim, Você estava falando assim, tinha uns gatos, eu passei, sabe o quê? 52 anos com obsessão. Acreditando em obsessão. Até que eu descobri que não era tua sombra. Isso mesmo que você tem problema. Tirou um peso tão grande das minhas responsabilidades, essas questões. Sim. Eu comecei a me responsabilizar pelo aquilo que eu achava que era espiritualidade de fora. Né? E aí eu comecei a me consertar, porque quando eu estava vendo o erro fora, eu não podia ajeitar, mas dentro de mim, eu comecei a me consertar. A coisa começa a se resolver. Então é interpretar a mesma coisa com a visão espiritual, né? Mais lúcida, e daí
daí some o erro, daí acaba o problema. então é tentar interpretar a mesma coisa E problema, sem ver erro, né? problema não é quando você vê erro nas coisas. O problema que se agrava ainda é quando você quer impor essa sua interpretação aos outros. Tem que ser dessa forma, né? Aí a coisa fica muito complicada, porque tu vai sofrer e talvez os outros sofrem e ainda talvez briguem por causa disso. Né? Então é claro que o outro só fala porque tem boca, né? Isso aí é muito importante. Fale. Isso aí, cada um tem sua interpretação, opinião, e ninguém, cada um tem a sua e faz o que quiser com ela. E aquilo lá que disse que Cristo disse que cada um é diferente, né? Sim. Ser diferente. Sim, a percepção de liberdade que o Cristo veio trazer é dar o direito de cada um ser diferente. Todos são iguais sem serem diferentes. E se não penso em gênero, número e grau, vão ter interpretação diferente. E se tudo é o caos, a proposta de geração toda é uma geração de caos, ou seja, não existe um padrão cognoscível para a mente humana, por isso é caos, mas para a mente espiritual é perfeita, né? É muito óbvio. E como você falou agora, que a única certeza é que tem que ser tudo diferente, mas também é diferente. Devemos lembrar que também tudo muda. O tempo todo. Então, a diferença ela pode se ampliar ainda, né? Até mesmo porque o que você mesmo acreditava piamente que aquilo era o certo, quando você constata, como dizia aquele velho deitado, né? Contra fatos não há argumento, você cai a ficha e você se vê obrigado. Isso dói principalmente naquelas pessoas que são turronas, né? Sim. Mas me lembra muito, e vocês dois estão há mais tempo também, vocês vão lembrar, o Daniel já veio um pouco depois, a questão do Gilmar, né? O Gilmar é mais um engenheiro mecânico, com uma posição social consolidada, ateu praticamente, né? Aquela coisa de católico, porque os pais eram, era para dizer, é bonito, mas que não tinha vínculo de espiritualidade algum e tal. Né? E ele chega pra gente, aquela situação, com uma dor de cabeça que médico nenhum resolvia, e ele entra na casa e ele bota o pé para dentro da casa, passa a dor de cabeça. Ele volta para fora da porta, a dor de cabeça volta. Aí e ele faz umas 3 ou 4 vezes, e eu sentado aqui olhando lá no fundo e vejo aquele cara, um senhor de 50, quase entrando e saindo. Eu digo, cara, o que tem lá que ele está com medo de entrar? Será o que é, né? Tu interpretando as coisas. Não, eu não sabendo o que é, mas depois ele só veio me contar essa história 15 dias depois. Né? Que ele diz, não, que eu botava o pé dentro da casa, passava a dor de cabeça, eu botava o pé fora, a dor de cabeça voltava. Né? E aí tu imagina um cara assim, que não acredita, que não tem nenhuma convivência, coexistência com essa questão espiritual, daqui a pouco se insere nisso, se descobre médium, e quando vê, está fazendo cirurgia espiritual, falando outra língua que ele não domina, ele não fala. Quebra de parte. Exato, então, para te ver como os nossos pontos de vista, né? Que ponto de vista é ponto para ser defendido, existem para serem quebrados. É como diz aquele ditado que muitos querem, mas não podem, e muitos podem, mas não querem. E aí, então vem ou pelo amor ou pela dor. Não, e pior é a situação de que quantos eu conheci que quando podiam não quiseram, quando deviam não puderam, né? Aí já é tarde. E daí tem aquela teoria que Deus criou tudo e se particularizou para vivenciar a materialidade e gerou espíritos para observar de maneira diferente a mesma coisa. Então cada espírito vai ter a percepção dele diferente, a interpretação dele diferente, porque senão não teria por que ter feito dois iguais com interpretações e percepções se é para abstrair, então nós vamos abstrair um pouco mais. Sim. Tu imagina que aqui esse é um universo que trabalha assim, a partir de um espírito matriz criador que se multiplica por agregados psíquicos, né? E todos são mas pertencentes a um só. Imagina num universo onde não são agregados psíquicos, são espíritos gerados mesmos. Quantas infinitas possibilidades a mais existem?
Ele fala uma equação infinitesimal, dado um direcionamento diferente, alguma variável diferente, daí vai sair um espírito diferente. Então ele vai seguir um caminho, vamos dizer assim, e ele vai ser diferente do outro. Então ele vai ter a interpretação diferente. Mas e será que talvez essa equação infinitesimal seja, não é da personalidade do ego e o espírito é o mesmo, passando por cada uma dessas personalidades simultaneamente sem nem perceber disso? Mas Deus seria o próprio Deus? Brahma? Tomar uma brama. Só lembrando que Brahma, no hinduísmo, é o que nós chamamos de Deus, de God. Deus Criador. Deus Criador. Javé. Mas no entendimento que existe um gerador e existem multiversos, e dentro desses multiversos existem universos. Brahma seria De um universo dentro desses infinitos multiversos, dentro da geração. Que no caso, Brahma é um Deus criador e não limitado, Deus gerador. E daí tudo é meias verdades, né? Imagina se esses espíritos interpretando diferente, se eles defendessem que eles teriam certo. Guerra. Ninguém ia pensar igual, iam ter verdades diferentes, interpretações diferentes, iam se mutilar ali. Mas é o que acontece em qualquer cidade, no trânsito, porque um quer entrar, o outro não quer, eles já param e começam a se degladiar. Por nada, meu. Porque eu passei por essa experiência de tentar impor minha interpretação com meus pais, nunca entrou. E nem vai, né? Se eles estavam contando que você fosse seguir as orientações dele, depois de 1 ano e 2, nem iam mais acreditar. E aí, se eles tivessem acreditado, olha o karma. Eu ia ter que ir lá. E esquece tudo. Eu lembro aquilo que eu fiquei 20 anos sem acreditar. Nem eu acredito mais. Daí eu ia tentar trocar por outra verdade, e depois dali a pouco aí pirava os velhinhos, né? mas olha, quando Porque a gente não tem que se meter. a única certeza que nós temos é a da mudança. A vida. Há meses atrás a gente estava achando isso tudo uma coisa muito séria, hoje a gente está rindo disso. Claro, mas eu acho que a proposta é exatamente essa, a gente conseguir rir da gente mesmo e disso tudo, porque senão é para levar na flauta como Krishna, né? Que levava tudo na flauta, rindo, dançando, gargalhando, dizendo assim, vocês ficam brigando, a gente vai se divertir. Tanto é que ele tinha 140 mil esposas, uma coisa assim. Não é flauta, né? Exatamente. Diz assim, cara, eu vim aqui para me divertir, vocês que ficam aí, esse negócio assim, ó, né, Fiat Lux riscando a caixinha, eu tô tranquilaço aqui, meu. 140 mil? Eu não sei se é 140 ou 14, pensei que é um número, mas é um número absurdo. Isso que é 79. Não sei se que fala que ele tocava uma flauta doce. mas é uma coisa assim, cara, coisa absurda. Tem que ver no assim. Bhagavad Gita, nós fala isso. Né? Mas não é no Bhagavad Gita, é na... Não, eu sei que tem, eu não me lembro, mas tem conta da história. Dentro do Mahabharata. Isso, da Mahabharata, exatamente, tá dentro do Mahabharata, tá lá. Não sei se é 14 mil ou 134 mil esposas. Eu sei que é um número enorme de esposas que ele tinha. Ele levava tudo na flauta. Mas contando todas as declarações que ele fez. Não, diz que naquela situação. Eu disse, esse cara era o cara, meu. Tu imagina isso aí tudo com TPM. Pelo amor de Deus, foge, vai para outro planeta. Entende? Uma com TPM não dou conta. Imagina. TPM te cuida, mano. Como é que é? Tá pronto pra... Como é que ele mandou na TPM lá? Não, eu mandei. Te cuida, mano. Eu mandei uma dessa. Não é te cuida. Mas é essa coisa isso. Tá, vamos voltar para o assunto? Quer dizer, a gente interpreta tudo e como a gente colocou aqui, a gente hoje está rindo sobre as interpretações que a gente tinha. Nós mesmos aqui, há uns meses atrás, nós tínhamos entendimento de uma coisa e isso constantemente muda. O bom que a gente enxerga é que a gente consegue vislumbrar isso já pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre nós mesmos. Mas tem coisas que perdura, né? Porque... Cabeça dura, né? Teimoso. E aí a gente ainda continua interpretando as coisas de forma equivocada. E quem faz isso luta com Deus e só ou é que o padrão que tem na mente ou o padrão do mundo, que deve ser quase a mesma coisa. Aproveitando isso aí,
aconteceu uns 2 casos essa semana. Acho que o trabalho, que a Cláudia falou, que era muito sobre pais, né? Então aconteceu muito caso assim, segunda, acho que foi segunda, a mãe chegou ali para falar com o mentor e disse: qual que é o teu problema? A minha filha está com depressão. Qual que é a moça cara? Ele olhou, mas parece que ela está com depressão. Deixa a moça. Vem cá, moça. Tava a mãe e a tia, as duas, né? Tu tá com depressão? Acho que não. E daí o mentor disse: acho que o problema é tu. Daí ela tinha cirurgia aqui, ele já gritou pro Sidney, disse pro doutor lá que ela não tem nada, conversa com ela lá. E daí ele caiu pra cima. Das da duas, mãe, né? da mãe e da tia. Talvez a mãe tinha sonhos que não se realizou, que a filha Isso, quisesse que ela, É o jeito dela, né? Não, então, que ela buscava a realização na filha de coisas que ela não fez, então estava impondo que a filha fizesse, e como a filha não corresponde às expectativas que a mãe tem, a mãe interpreta: pô, ela só pode estar com depressão porque não está fazendo o que eu quero, eu sou Deus. Sim, é. E às vezes interpreta por um padrão, né? Vai comparar com os padrões do mundo, então tem que ser médico, tem que ser isso, tem que ser Eu entendo essa menina, porque minha mãe já disse que o epitáfio dela vai ser o seguinte: eu bem quero dizer que a pessoa está passando mal. Então, se os pais têm uma formação e tal, e daí o filho vem e não gosta de estudar, ou Tem problema, tipo assim, com exatas, né? Com exatas é complicado, com exatas. Aí o pai é engenheiro, gosta de exatas, e o filho é totalmente de humanas, por exemplo, né? É coincidência que estava no seu filho, nada que comprometa alguém. é a interpretação dele, né? Minha, né? Que estava errado, né? Isso. Bom, E daí o mentor teve que trabalhar comigo. E E aí? ainda não sendo trabalhado, né? Mas facilitou, né? Sim. Facilitou a tua vida, né? E daí quando começou a dizer que estava tudo certo, que há um propósito que eu desconheço, por tempo eu vou Compreender. Então, cuida do umbigo, apesar de ser filho, tem que entregar para Deus. Né? Ele é filho para ser amado, não Sim. para ser julgado, né? Sim. Eu E acho que é por daí, aí. entregar o controle meu para Deus, daí o processo é fluir. Porque ele disse: enquanto tu quer dominar e controlar, Deus só fica olhando. Ou às vezes até te deu uma dúvida. Só para tu chegar na conclusão que tu não tem controle. Vai te Então botar no tu teu lugar. entrega para ele, daí o processo flui. Então ainda estamos sendo trabalhados nesses quesitos, mas a interpretação minha Deus é sabe. conforme o meu padrão, né? Deus sabe o que Teu faz. filtro. Agora, se eu fosse de humanas, estaria tudo certo. Não, se tu fosse de humanos, ia ser um excelente matemático, mas não ia conseguir passar em português de nenhum. Sim, eu ia dizer, Entende? se fosse superdotado em matemática, mas que adianta ficar somando númerozinho? Agora, se o cara Que eu quero saber se não sabe. coisa mais legal somar os númerozinhos. É, isso. Depois de virar espírito de novo. Eu não nem tem lembro que matemática. existia matemática ou que existia humanas. É que a crença atual do mundo dos devas, da cidade espiritual, lá vão ser muito importantes nessa cidade espiritual, os matemáticos. Daí chegar lá. É problema de quem está na terceira fase da encarnação, que se Deus quiser e a gente trabalhar para isso, vão passar reto. Então agradecemos a todos. Pai seja convosco. Dê um like, curta a página. Valeu.